Senhor presidente, nobres vereadores, o presente, gostaria de deixar meu boa tarde a todos. Presidente, eu vim aqui pedir aos colegas vereadores que, antes que seja apreciado uma proposta de emenda ao orçamento, na qual zera a suplementação, não passe só de uma intenção que isso realmente não aconteça. Pelo que eu já vi, alguns colegas que já se manifestaram contrário, mesmo quem não faz parte da base do prefeito. É uma situação onde não mostra zelo, e sim mostra uma situação mais pessoal e política do que preocupação de fato com o orçamento. Não conheço nenhuma cidade da região onde o orçamento tenha sido zerado. Fui vereador por 8 anos, oposição ao ex-prefeito Gerôncio, nunca reduzimos a menos de 20% a suplementação. Essa história que é dita, ele vai ter X milhões para fazer o que bem quiser, isso não procede, porque todo centavo que é gasto, ele é encaminhado a uma prestação de conta para aqui, para essa casa e para o Tribunal de Contas. Então essa história não procede. Então eu peço a vocês que tenham o mínimo de bom senso para avaliar. Isso eu estou dizendo hoje como vereador de situação, que amanhã eu poderei ser oposição, posso vir a romper com o prefeito, posso apoiar a oposição, posso vir ser candidato pelo grupo de oposição, várias situações podem acontecer em minha vida. Agora, jamais eu irei usar a tribuna como vereador e pedir para que seja zerada uma suplementação na Câmara. Isso seja para Everton, para Elbinha, para Gerôncio, para Alessim, para Freire, quem seja o representante de Trindade. Porque um projeto na Câmara não é só chegar, chegou o projeto, a gente está aprovando na mesma hora. A gente sabe que não funciona assim. Existe uma apresentação, em seguida existe as comissões onde esse projeto vai passar, depois vem para uma primeira votação, que essa primeira votação pode ser pedido visto, vem para uma segunda votação, para daí sim, no mínimo 30 dias, esse projeto ser aprovado. Eu lembro que quando a oposição ao prefeito Gerôncio, teve algumas vezes que a gente, mesmo de recesso, no mês de julho, fizemos reunião extraordinária, mesmo ele com um orçamento de 20%. Porque, um exemplo, o vereador Maurício acabou de entrar com um requerimento aqui, solicitando para o prefeito botar os pipas para abastecer o município. Por que esse requerimento? Porque o Exército, que não está recebendo um repasse do governo federal, do presidente Michel Temer, paralisou todos os fornecimentos de pipa do Exército. Estão certos, porque não estão recebendo recurso. Ou seja, é um caráter emergencial contratar novos pipas para abastecer o município de Trindade inteiro. E isso é um remanejamento. Então, se você for levar 30 dias para essas pessoas serem atendidas, se for no próximo ano, que nós estamos votando no orçamento para o próximo ano, se fosse no próximo ano, já teria que pedir autorização a essa casa e talvez levar 30 dias para ser atendido. Então, pesem, de verdade, como eu estou dizendo, a política ela é dinâmica. Nós estamos a menos de 3 anos de uma nova eleição, amanhã a minha situação aqui pode ser contrária. Mas pode ter certeza, jamais eu assino nada que zere ou seja menor que 10% para qualquer prefeito, seja ele qual for. E normalmente eu tenho palavra. Tudo que eu digo em política eu procuro honrar. Porque quem já é pequeno ou pobre, ou que tem um sobrenome apenas sua palavra, eu procuro honrar. Então me cobrem se um dia eu vier propor essa casa, seja lá quem for o gestor, menos de 10% no orçamento. Estou fazendo essa justiça, porque depois de aprovado, fica incoerente a gente voltar atrás e fica mais chato. Então é melhor, enquanto não foi apenas apresentado, revejam e repensem. Eu gostaria também, senhor presidente, de salientar a respeito de um comentário do ex-prefeito Gerôncio. Na última semana eu não iria nem fazer o comentário, mas apenas como título de informação, ele disse na emissora de rádio que a rodoviária não tinha saído devido à Câmara. E eu fazia parte dessa época da Câmara. Se Silvão puxar aí, acho que 99% dos projetos foram todos aprovados. Aquela rodoviária era uma licitação do governo do Estado, um convênio da Prefeitura contrapartida do terreno e do próprio governo do Estado, não passou por Câmara. Então, eu lamento muito se ele não teve a competência de fazer, ele querer transferir a responsabilidade para quem de fato não tem, que é a Câmara de Vereador. Pois não, vereador Freire? Vereador Quilom, a princípio eu agradeço a Vossa Excelência pela parte, mas eu tenho nesse instante a obrigação de, membro desse legislativo que sou,
de fazer aqui a defesa do Legislativo e dizer que eu tenho acompanhado todo o trabalho, quando vereador ou não vereador desta casa, e Trindade sempre foi contemplada com uma Câmara de muita responsabilidade. Eu acho que Trindade, em nenhum segmento assim, da sociedade, nenhum prefeito, nenhuma administração, até hoje, foi prejudicada pela ação ou omissão dessa Casa Legislativa. E o ano de 2012 foi um ano que o Legislativo era composto por maioria, grande parte dos vereadores que aqui estão, e que todos eles têm uma responsabilidade plausível. Entendeu? Eu acho que Vossa Excelência está de parabéns por ter feito parte daquela Câmara, daquele mandato, e a Câmara no todo, por ter feito o que é de bom por Trindade, e ter sempre defendido os grandes projetos para o nosso município de Trindade, não tendo nenhuma ação ou omissão contra o nosso município. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço, vereador, e nada mais justo e correto de que, de fato, a Câmara ter essa responsabilidade. Por isso que eu digo, às vezes, não levar para o lado pessoal ou para o lado político, porque o momento político ele passa. Os adversários de hoje são amanhã os aliados de amanhã são os adversários. Então você tem que ter uma posição de coerência. Você não pode querer asfixiar achando que vai prejudicar que de fato está prejudicando a todos nós. Peço realmente a vocês toda a serenidade nessa situação. E além do orçamento, de uma maneira geral, eu costumo dizer que quem tem a maioria sempre tem a maior responsabilidade. Eu vou dizer por quê. Já existiu vereador aqui nessa casa que dizia, porque nós somos minoria, porque dava para aumentar o salário do professor, dava para aumentar o salário do agente. Pronto, agora a situação está em minoria. Então, falar da boca para fora, ou tentar com demagogia convencer as pessoas, isso é errado. Porque está aí, não tem maioria, aprova aí o salário do professor para ir para 20 mil? Não pode, amigo. Então, quando você passa a ter maioria, vem junto a responsabilidade. Eu achei ruim a bancada da situação perder sua maioria, é óbvio, quem disser que não, é hipocrisia. Nunca em política subtrair é bom. Fulano não tem mais voto, ou Beltrano, não existe isso. Todo mundo tem sua importância, todo mundo tem sua liderança, todos fazem falta, todos contribuíram para que esse lado político fosse vitorioso. Então, cada um dos amigos que saíram, não só quem tem mandato, eleitor normal, faz falta. Todos fazem falta. Mas o fato de ser minoria, isso, de certa forma, diminui a nossa responsabilidade e aumenta a da oposição. Porque alguma situação... Pois não, vereador Alain? Obrigado, vereador, pelo aparte. Eu queria deixar bem claro para a população que, apesar de sermos maioria hoje, a oposição, estamos aqui para votar, Quilom, com coerência, no que for melhor para a Trindade. A gente não está só por causa disso, a gente vai prejudicar o povo, vai prejudicar a Trindade, não. Só dizer ao pessoal que, apesar de maioria... E outra, se fosse para aumentar salário de vereador, como vocês que alguém falou... que algum professor que alguém falou aqui na Câmara, seria bem mais fácil a situação, que entrava em acordo com o prefeito, com o executivo, e aumentava. Se eles não escutam nem mesmo a situação, imagine escutar os membros da oposição. Obrigado pela parte mais uma vez, vereador. Eu que agradeço, Alain. E como eu acabei de lhe dizer, o problema é que falava, sabendo que o que estava dizendo não é verdade. Aí agora, o que o caba dizer, ele tem que mostrar. Porque não tem maioria? Como é que vocês têm maioria e não derrubam o prefeito? Uma CPI, diz que está errado isso ali. Abra uma CPI, amigo, que é um direito da minoria. Agora, além de já ser um direito da minoria, agora vocês têm a maioria. É isso que eu quero dizer. Que algumas coisas que se fala de boca, agora vai ter que se mostrar na prática. Porque tinha coisa que se dizia, porque se a gente fosse maioria, eu já peguei vereador aqui dizendo a grupo aqui fora. Se a gente tivesse a maioria, rapaz, a gente aprovava tudo isso, o salário de vocês era bem melhor. Tem a maioria. Aprove o salário porque sabe que não existe um orçamento, existe uma responsabilidade, não existe a gente chegar, dar um aumento, vereador Freire, onde não cabe no orçamento do município para não se pagar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a maioria, ela
amplia a responsabilidade. Porque quando você está de minoria, mesmo que você vote errado, a maioria dos colegas corrige seu voto. Agora, quando você está de maioria, se você votar errado, a responsabilidade, ela se eterniza para aqueles que tiveram a maioria. Mas você disse uma coisa, Freire, aqui, no seu pronunciamento, e de uma maneira geral, uma coisa é o cara falar, outra coisa é se comportar. De uma maneira geral, historicamente, a Câmara de Trindade é referência no Araripe. Aqui nunca se sentou com o prefeito para negociar os projetos, como existe em vários e vários municípios, os colegas sabem do que eu estou dizendo. De verdade, nunca teve aqui de lado A, lado B, de quando era situação, de quando era oposição. Trindade sempre teve uma linha que é até raro a mudança de vereador de lado. O que isso prova que Trindade tem uma Câmara realmente coerente. Meu muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.